Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Mercúrio na casa 10. Mercúrio na astrologia védica é conhecido como Buda, que é o mensageiro e representa tua capacidade de processar informação de uma maneira lógica e analítica. A casa onde Buda estiver no teu horóscopo, você vai ter muito entendimento sobre aquela área da vida, porque é um território extensivamente explorado. Não com profundidade, mas extensivamente explorado. Representa o teu estilo de comunicação, a tua cognição, inteligência, suas capacidades de empreendimento, administração. A lógica de Buda é quem ganha o jogo do sucesso é quem melhor vende o seu peixe, porque ele é uma entidade muito materialista e quer ver os ganhos da inteligência. Representa também as pessoas mais novas que você. Então, não necessariamente adolescentes, pode ser o universo infanto-juvenil, mas se você tiver 50 anos, uma pessoa de 49 já é mais nova que você. Então, quem veio depois de você. Representa também o seu senso de humor, sua sagacidade. A casa 10 é conhecida como Karma Bhava e ela é a 10ª contada a partir do ascendente. E o que significa isso? O número 10 representa o que você se tornará, o que você vai ser, pelo que você vai ser lembrado, qual vai ser a sua reputação, o seu status social, as suas ações no mundo, como você lida com pressão social. Representa a sua carreira, condições de carreira, pessoas que estão no topo da hierarquia social, porque Karma Bhava é a casa mais alta do horóscopo, porque indica a casa 10, que é o meio do céu, certo? E o meio do céu representa o meio-dia, é quando os planetas estão a pino, é zênite. Então representa tudo que está no alto, que é o quê? O Estado é uma delas. Representa patrões e patroas, representa serviço público, burocracia. Pelo fato de a casa 10 ser a segunda, contada a partir da casa 9, veja bem, a casa 2 ela representa o dinheiro e recursos. Em astrologia védica, a casa 9 representa o pai, porque é o primeiro professor, e não a casa 10. Isso em astrologia ocidental, você vai ouvir dizer que a casa 10 é a casa do pai, porque representa autoridades. Não. Em astrologia védica, a casa 9, que é a casa do pai, e se você contar duas casas da 9, você para na 10. Então a 10 representa o dinheiro do pai, os recursos do pai, a religião da família do pai, o sobrenome do pai. Se seu pai financiou os seus empreendimentos sociais ou se ele foi financeiramente escuso, é visto pela casa 10. Então, caso você tenha Buda em Karma Bhava, vai estar representado desta maneira no meu horóscopo. Se você tem Buda em Karma Bhava, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Essa é uma das posições mais poderosas de Mercúrio. Por que isso? Porque ele é um vendedor e vendedores lidam com o público e com pressão social. Então ele realmente faz muito bem em casas que espelham isso. Então você entende muito sobre mercado de trabalho, condições de trabalho e currículos.
porque Mercúrio ele é um planeta andrógeno e principesco. Então, a casa onde nós temos, nós tendemos a ter muita experimentação e mutabilidade, tá certo? Então, o Buda em Karmasthana, ele dá muita mutabilidade e experimentação na carreira. Então, isso pode indicar um nativo que muda muito de carreira? Pode. A mesma coisa é vista caso você tenha a Lua na casa 10, porque ela mingua e cresce, mingua e cresce. Pode representar alguém que exercerá várias funções dentro do mesmo nicho de trabalho. O que é completamente possível, porque uma empresa, uma autarquia ou um órgão público, ele não tem só uma função. Alguém vai ter que responder e-mail, cuidar de documentação, olhar a estrutura do prédio, o saneamento básico, atendimento ao público, lobby, marketing. Então são várias instâncias que precisam manter um estabelecimento, e as pessoas com Mercúrio na casa 10 sabem disso como ninguém. Então vocês podem ter qualificações multifacetadas. Se você quer chamar uma pessoa para te ajudar a elaborar um currículo, antes de você começar a enviar para empresas, chame uma pessoa com Mercúrio na casa 10 e peça um conselho para ela de como escrever, o que escrever, usar ou não usar foto no perfil, porque essas pessoas, elas sabem muito sobre essas coisas. Essa é uma posição que, a longo prazo, você vai se tornar a natureza mercuriana, né? Porque a casa 10, ela é classificada em astrologia védica como Upachaya. E do sânscrito, Upachaya significa maturidade. Então, eu lamento te dizer, mas não é uma casa que dá os ganhos rápidos. Então, eu vejo muitas pessoas que assistem vídeos da casa 10 e comentam que eu tenho muitos planetas aqui e ainda não vi todo esse sucesso. Pois é, se você tem 20 anos, desculpa, não vai vir assim. Por quê? Porque essa é originalmente a casa de Capricórnio e de Saturno, que na astrologia védica é chamado de Shani. E Shani significa aquele que se move lentamente. Então a casa 10, ela dá os seus ganhos lentamente, mas você vai ter que se tornar Mercúrio. Isso é dado. Então quanto melhor você dominar a língua portuguesa e falar bem a língua portuguesa, saber conjugar verbos, saber colocar a concordância no plural e no singular, que isso é uma coisa que brasileiro não sabe fazer muito bem, principalmente em regiões de interior. Se você souber um segundo e um terceiro idioma, isso te qualifica. Se você souber usar o pacote do Word, mexer com antivírus, mexer com comunicação, saber um pouco de marketing, então é uma posição que o sucesso vem literalmente você saber um pouquinho de tudo. Não com profundidade, como é o caso de Saturno ou Júpiter na casa 10, que a pessoa aprofunda muito um conhecimento para executá-lo no mercado de trabalho bem. Mercúrio não, é um pouquinho de tudo, te fará um profissional mais qualificado e com armas mais poderosas para competir e derrotar os rivais aqui, porque a casa 10 é uma selva de pedras. Mas na expressão negativa, Buda em Karmabhava, veja bem, se você assistiu o meu vídeo sobre indicadores de casas ou Bhavakarkas, lá eu digo que a casa 10 ela tem vários indicadores, dentre eles Mercúrio. Então, em astrologia védica, quando nós colocamos o indicador de uma casa, naquela casa ele estraga a casa, que é o que chamamos de Karkobhava Nesto, que do sânscrito significa o indicador destrói a casa.
mas não é necessariamente destruir a casa. Ele provoca hiperdesenvolvimento. Você fala demais. Você fala pelos cotovelos, você é uma matraca. Você é fofoqueiro. E assim, de 5 frases que você fala, 4 são para fofocar sobre a vida alheia. Então, assim, se você não souber canalizar esse enorme potencial que é um Mercúrio, principalmente se ele for um benéfico funcional para o seu horóscopo, se você não souber canalizar muito bem esse potencial, você pode ter muita perda de energia por causa de fofoca. Então você é aquela pessoa que fica falando da vida íntima sexual da patroa, de quem comeu quem na firma. Tipo assim, não é da sua conta a vida íntima sexual das outras pessoas. Cuida da sua vida. Então, se você puder, ao invés de falar 5 frases e 4 são sobre a vida alheia, fale 5 frases sobre conhecimentos de trabalho, porque é aí que você vai começar a ser respeitado. Porque essa é uma posição em que a pessoa ela pode ter um pouco de dificuldade de galgar na vida. Porque ela fica com fama de fofoqueira, aí o seu patrão não vai te dar aquele aumento ou não vai te dar aquele cargo que ele prometeu porque você fala demais. Não é que não gostam de você, não é que você não seja gostado. É porque é um ambiente estressante em que a gente tem que lidar com pressão social e se você ficar o tempo inteiro falando, realmente desgasta. Então fale o que seja útil e essencial. Na via positiva, excelente educação. Uma educação esmerada, uma mente muito informada, porque Mercúrio envia o seu aspecto para a casa 4, que representa a casa da educação. Então, você entende muito sobre o país, você entende muito sobre o governo. Pode dar, qualquer planeta que vá na casa 10, ele indica as condições de carreira, como eu havia comentado. E então você pode trabalhar com um público infanto-juvenil, seja vendendo produtos para jovens, como games, ou livros, ou roupas, até mesmo ser um funcionário de uma escola até chegar a ser o diretor ou uma diretora da escola. Não é raro pessoas com Mercúrio na casa 10, quando elas canalizam a energia intelectual de maneira inteligente, elas chegarem num posto de respeito e poder. E elas são muito respeitadas pela eloquência, pela oratória. Então, assim, você deve tomar muito cuidado com o que você fala. Outra coisa, porque você vai ser severamente julgado pelo que você fala. Então, assim, se você fala merda, todo mundo vai lembrar. E todo mundo, eventualmente, vai jogar aquilo contra você. Então, aprenda a escolher as palavras que você usa no mercado de trabalho. Aprenda a escrever as coisas certo no Facebook e nas redes sociais. Porque você posta uma coisa, você acha que as pessoas não vão lembrar, vai apagar o post, a postagem, achando que as pessoas não vão lembrar, tuitadas, politicamente incorretas, as pessoas vão lembrar e podem usar isso eventualmente contra você. Então, o que você diz você vai ter que ser muito responsável pelo que você diz, tá certo? Essa posição, em astrologia védica, a Mercúrio lança o seu foco de pensamento para a 3ª casa contada a partir da sua posição natal, que nesse caso é a casa 12. Então, você está constantemente pensando sobre o que está para além da ganância e da matéria. Você está constantemente pensando no que está para além do véu de Maia, na vida íntima das pessoas. Você está constantemente pensando em espiritualidade e você tem uma busca frenética por um guia espiritual que
possa te dar um aconselhamento profissional de qual melhor caminho você tomar. Caso Mercúrio seja um benéfico funcional, como por exemplo, se você tiver o ascendente em Virgem, você vai ter Mercúrio em Gêmeos na casa 10. Isso forma um incrível Raja Yoga. Então, se Mercúrio for um benéfico funcional estando na casa 10, faz de você uma mente brilhante. Então, use os seus poderes com responsabilidade, tá certo? Porque pelo Ashtaka Varga, se a sua casa 11 e a 2, que são duas casas financeiras, estiverem com uma pontuação boa, acima de 30 pontos, você pode fazer muito dinheiro em qualquer área da vida. Não existe limite para Mercúrio na casa 10. O céu é o limite para vocês, tá certo? Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre Buda em Karmasthana. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, esteja sempre ligado para você não perder nada e, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado!